Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Luso News NTV desta semana. Saiba que hoje é segunda-feira, 28 de novembro de 2016. Portanto, veja agora as notícias que marcam a atualidade no âmbito internacional. Em Cuba, os cubanos prestam a partir desta segunda-feira, 28 de novembro, a sua última homenagem a Fidel Castro. As cerimônias arrancam em Havana, no Memorial José Marti, na Praça da Revolução. Do líder histórico de Cuba, restam apenas as cinzas. O comandante, como era chamado, quis ser cremado e o seu desejo foi assim cumprido. As cerimônias fúnebres decorrem até domingo, 4 de dezembro. Em Havana, a população pode visitar o memorial a partir das 9 horas da manhã, hora local. O funeral de Fidel Castro decorre no cemitério de Santa Efigênia, em Santiago, numa cerimônia familiar. As suas cinzas chegam à cidade no dia 3, depois de um periplo de 900 quilômetros pelo país. O líder da Revolução Cubana morreu na sexta-feira à noite. Nos Estados Unidos da América, continua a polêmica em torno das presidenciais. Donald Trump afirmou nas redes sociais que, se não tiverem em conta os milhões de pessoas que votaram ilegalmente, ele venceu. Não só a maioria dos grandes eleitores, como o sufrágio popular. As acusações que não trazem consigo fundamentos, provas concretas de que tem havido fraude eleitoral. A polêmica agudizou-se nos últimos dias quando a ex-candidata independente à Casa Branca, Jill Stein, exigiu a recontagem dos votos nos estados de Wisconsin, Pensilvânia e Michigan. Zimbábue quer travar casamentos prematuros. Com isto, iniciou na passada sexta-feira, 25 de novembro, no país, uma campanha de 16 dias de ativismo contra a violência baseada no gênero que afeta uma grande parte das mulheres e crianças. Neste país, os ativistas estão preocupados com os casamentos prematuros, prática bastante comum, apesar de ter sido declarada ilegal neste ano o casamento de menores de 18 anos. Dados divulgados esta semana indicam que cerca de 5.000 crianças zimbabueanas abandonaram a escola este ano por causa de casamentos prematuros. As Nações Unidas, as autoridades locais e ativistas estão preocupados. O ideal, dizem, seria as meninas continuarem na escola para terem oportunidades na vida. Zimbábue é um dos 4 países da África Austral com alta taxa de casamentos prematuros, conforme os dados do Fundo das Nações Unidas para a População e Plano Internacional. Os outros são Malawi, Moçambique e Zâmbia. Pobreza, religião e tradição são os principais condutores de casamentos prematuros no Zimbábue, onde mais de 1/3 de meninas casam antes de atingirem os 18 anos de idade. Na Guiné-Bissau, o PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas, retirou a confiança política ao presidente do país, José Mário Vaz. Numa deliberação do Comitê Central, órgão de decisão nos intervalos de congressos, o PAIGC decidiu suspender a militância o cidadão José Mário Vaz, que é atual presidente da Guiné-Bissau. O partido histórico acusa o chefe do Estado de prejudicar e afrontar o partido. Segundo o porta-voz do mesmo, o presidente José Mário Vaz é o principal promotor de toda a grave crise política que tem assolado o país há cerca de 2 anos. O PAIGC esclarece ainda que não fará parte no governo do recém-eleito primeiro-ministro Umaru Sissoko Embalo por considerar ser um executivo forjado de forma unilateral pelo presidente da República. O PAIGC diz ter provas de violações ao estatuto do partido que teriam sido praticadas pelo presidente da República. Documentos que vai juntar e entregar ao Conselho de Jurisdição do partido para que o órgão sancionatório tome as devidas medidas. François Fillon é o candidato do centro-direita às presidenciais francesas do próximo ano.
derrotou Alain Juppé, tal como ele, ex-primeiro-ministro, na segunda volta das primárias este domingo. Fillon, chefe do governo durante os anos Sarkozy 2007 e 2012, terá conseguido um resultado esmagador em relação ao adversário, com cerca de 67% dos votos. Fillon é considerado conservador em temas como religião e imigração e liberal em temas como economia. Se as sondagens estiverem certas, são ele e Marine Le Pen, da Frente Nacional, a disputar a segunda volta em maio das eleições presidenciais francesas. É com esta notícia que nós colocamos um ponto final nesta edição do Luso News de TV. Obrigada pela preferência e até a próxima edição.